Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 8. Atenção que você vai ler, ó. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre quem também, igreja? Todos aqui, eu perguntei no início, querem chegar num patamar de vitória, como o Davi chegou como chefe de todo o povo e chefe de todo Israel. Mas nem todo mundo querem, de uma certa maneira, aceitar o processo de transformação. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa e me chamou a atenção o que eu ouvi. A pessoa falava assim para mim: pastor, eu sou muito bem resolvido da minha vida, a pessoa é dono de empresa, inclusive é membro aqui na igreja, não é pastor, não é obreiro, não é nada disso, mas é membro. Eu sou muito bem resolvido com a minha empresa, eu sou muito bem resolvido com aquilo que entra, com aquilo que sai, com aquilo que eu uso para tratar da minha família e ter as minhas conquistas. Aí eu falei: que bom, mas pastor, eu poderia ter muito mais se eu tivesse aceitado antes o processo de transformação. Você nunca vai chegar num padrão de vitória se você não conseguir entender as etapas da sua vida. Eu sempre repito isso quando eu falo de etapa, de um pastor que eu conheci, que para mim, uma coisa linda que eu ouvi da boca dele. Pastor Vanderlei, que é nosso pastor lá na freguesia do Ó. O Vanderlei conheceu a esposa dele, a Carla, na igreja, e aí quando eles foram conversar com o pastor Jaime abençoou. Resumindo, quando eles foram marcar o casamento, no noivado, o pastor Jaime foi abençoar o noivado e o Vanderlei falou algo que eu nunca mais esqueço. O Vanderlei falou com ela assim: Carla, meu amor, nós até aqui estamos sem sequer pular uma etapa. Nós estamos preparando para mais uma etapa, que é o casamento. Aqui mexeu comigo, por quê? Porque às vezes a etapa que você está vivendo, ela faz parte do processo de transformação e você está querendo pular essa etapa. Uma coisa é a gente lutar contra o diabo, e eu sei que a gente tem que lutar mesmo contra o diabo, a gente sempre luta, a gente sempre manda ele embora. Mas outra coisa, e se você estiver passando nesse período de dor, a borboleta, como você viu ali, quando ela está na fase de lagarto para passar para o casulo, aquilo ali é a pele dela, ela destrói a pele dela para virar aquele casulo. E se esse momento de dor que você está passando seja uma etapa do processo de transformação, que você não está entendendo, e que você às vezes está questionando Deus, está apontando o dedo para os outros, está botando culpa desse momento seu em alguém. Eu confesso para você uma coisa, pessoal. Eu hoje estou aqui com vocês como pastor, mas para chegar aqui, eu tive que aceitar os períodos, as etapas de transformação. Olha para mim que isso aqui é muito sério. Longe da família. Poucas pessoas às vezes sabem. Com saudade da família. Vou falar daqui a pouco. Às vezes desprezo. É por isso que eu amo a minha liderança. Por isso que toda semana eu vou lá na Sé tomar um café com o pastor Jaime. Porque eu nunca fui desamparado por eles. Nunca. E não estou aqui, porque você fala porque você está aqui. Mas quando eu vejo alguém, meu irmão, com o espírito do mal, algum pastor, o espírito do mal saindo, me dá uma tristeza tão grande. Estou sendo bem sincero. Sai para montar ministério, essas loucuras que tem por aí afora. Me dá uma tristeza tão doida, tão doída aqui no coração, porque eu posso falar contigo que o pastor Jaime missionário, o pastor Jaime, que eu fiquei mais direto com ele me ajudou a ser o Antônio Júnior que hoje vocês estão conhecendo aqui. A minha mãe um dia olhou para mim e falou: rapaz, você deveria ter ficado do lado do pastor Jaime antes, que você tinha virado um homem mais rápido. Minha mãe fala mesmo, na cara dura. Mas isso é a mais pura verdade. Agora é que você vai ouvir. O processo de transformação dói. Jeremias, capítulo de número 18. Versículo de número 1. Muito se fala por aí afora que você tem que suportar o processo. Não foi algo criado por algum pastor, não, irmão. Isso sempre teve na Bíblia. Isso não é algo que inventaram agora, não. Até fazem frases de efeito, suporte o processo. Isso sempre existiu na Bíblia, irmão. Sempre existiu. Então, você vai chegar num patamar de vitória como Davi. Ele saiu, presta atenção, ele saiu de trás das malhadas. Ele limpava as ovelhas.
para chegar num patamar de ser o chefe de todo Israel, de todo o povo de Deus. Mas olha para mim, ele teve que aceitar as etapas, e as etapas às vezes doem. Os processos de transformação, eles doem. Lembra da borboleta, que para ela entrar no casulo, a lagarta entrar no casulo, é a pele dela que se deteriora. Ela sente dor. Pastor, eu já entendi perfeitamente, mas vamos lá. Jeremias capítulo de número 18, processo de transformação, ele dói. Jeremias 18, versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. O oleiro aí não é aquele que faz óleo não, viu pessoal? É o que faz o vaso, né? Que trabalha com barro ali. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre o que, igreja? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro que, igreja? Conforme o que pareceu bem aos seus. Você notou? Olha para mim. Que na mão do oleiro, o vaso, ele o quê? Ele jogou o barro fora? Ele moldou novamente. Por mais quebrado que você esteja, luta que você esteja, você vai entender já já isso. Você não é descartável para Deus. Você tem muito valor, só que Ele vai te conformar novamente. Ele vai te conformar novamente. Ele vai te colocar do jeito que Ele quer colocar. E às vezes, com todo respeito, te apertando, te conformando, às vezes vai te quebrar, vai colocar, Isso dói, pessoal. Olha o versículo seguinte. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6, por favor. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha o que, igreja? Ó casa de quem? Espera aí. Às vezes a gente é moldado na mão de quem? É isso aí. Processo de transformação. Se você quer alcançar um patamar de vitória, você tem que passar pelo processo de transformação. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Na mão de Deus a pessoa se transforma. Ela não, se ela bebia, ela não bebe mais. Pastor, mas um beber não tem nada a ver. Assim como matar também não tem nada a ver, então. Não estou aqui falando mal de ninguém, irmão. Vamos estudar um pouco mais, vamos com todo respeito entender. O muçulmano, não sei se vocês viram um tempo atrás, um jogador de futebol lá, um muçulmano, que ele é dessa religião, aí, não sei o que aconteceu lá, colocaram uma bebida alcoólica para ele dar entrevista, ele pegou a bebida alcoólica e tirou. Aí o repórter perguntou para ele, fulano de tal, por que você fez isso? A minha religião não permite eu beber álcool sequer. O muçulmano bebe álcool e o crente quer beber. Pastor, mas só me perdoa, não tem nada a ver, com todo respeito. Coloca a Bíblia na tradução mais atual que existe, que é a NTLH de 2000. Tem outra até mais atual ainda, a King James atualizada. Você nunca vai achar a palavra nada a ver aqui, irmão. Nada a ver é uma expressão que, com todo respeito, foi criada, com todo respeito, para justificar alguns erros. Se você está na mão do Senhor, você vai se transformar. Você que era agressivo antes, você não vai ser mais agressivo. Você era, não estou jogando piada para ninguém, mas você era linguarudo, você não vai ser mais linguarudo não, irmão. Você vai respeitar o limite do seu dente, sua língua vai ficar só ali, só. Não tem como, pessoal. A gente precisa ouvir isso. Para chegar na excelência, você tem que suportar esse processo de transformação. Provérbios 17:3. Pastor, mas eu acho que eu não vou suportar. Suporta. Já já eu te provo isso. Então, para chegar num nível de excelência, às vezes é necessário suportar esse processo de transformação. Você está sentindo dor, eu sei que está se incomodando, eu sei. Mas suporte isso aí. Capítulo 17, versículo 13. O crisol é para o que, igreja? E o forno para o quê? Atenção. Mas o Senhor prova o quê? É aquele simples ditado. O ouro é provado onde? Aqui você está entendendo que tem que suportar? Pastor, eu já entendi
Mas, pastor, a luta que eu estou enfrentando, eu acho que eu não vou suportar, pastor. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo, o quê? E há tempo para todo propósito debaixo de onde? Só isso basta. A boa notícia é que, indiferente do processo que você tenha vivido de dores, Deus ele vai te dar tempo de vida para poder você viver todo o seu processo. Mas aí é que está agora a nossa mensagem. Tem gente pulando do barco, pessoal. Tem gente pulando isso aí. Eu te entendo que dói, que às vezes te deixa numa situação desfavorável, mas segura essa onda. Eu não estou jogando piada para ninguém aqui, meu amigo. Não estou jogando piada para ninguém. E eu vou deixar bem claro antes de você tirar a conclusão precipitada da minha parte. Uma coisa é aquele familiar que está doente, que está em cama, que precisa de um cuidado médico diário. Eu não tenho nada contra você colocar num cuidador, lá na casa de cuidador. Mas às vezes seu pai está lúcido, tua mãe está lúcida, está conseguindo se trocar sozinho. Para que colocar no asilo, irmão? Às vezes, para poder te moldar, Deus permite até alguém assim perto de você, para você se tornar uma pessoa melhor. Por que não suportar esse processo de transformação? Eu respeito demais a conta. Eu estou repetindo para você não achar que eu estou jogando piada para você. Se alguém é o que tem diante do Espírito Santo de Deus, que eu nem sei, porque se eu soubesse eu nem falaria isso. Uma coisa é aquela pessoa que está na cama impossibilitada, que precisa de cuidado médico diário. Aí eu concordo. Está entendendo, gente? Sim ou não? Mas para quê, irmão? Está lúcida. Consegue se trocar sozinho no banheiro sozinho. Para que você vai fazer isso? Minha mãe diz que uma mãe cuida de 10 filhos e às vezes 10 filhos não cuidam de uma mãe. Mas e se for para poder te tornar uma pessoa melhor? Para poder te colocar na vida vitória? Você está reclamando que alguém está pegando no seu pé, que alguém está desprezando. Mas e se for para poder te tornar uma pessoa melhor? O ouro, ele é provado no fogo. O oleiro na mão do Senhor, o vaso na mão do oleiro, ele é conformado como o oleiro quer. Pastor, mas eu estou entendendo. Você fica tranquilo que da parte de Deus ele promete que ele não deixa você morrer sem antes a vitória ser cumprida na tua vida. Mas tem gente que não está suportando isso aí. Eu volto a dizer, você pode perguntar para qualquer um na igreja, o que é mais bonito? A borboleta. Mas para chegar naquele nível, primeiro é uma lagarta, depois é um casulo. E o casulo é a própria pele da borboleta, da lagarta. Aí você vai entender agora que o pastor vai falar. Pastor, então quer dizer então que para eu ter essa vida de vitória, que a Bíblia fala, de alcançar os objetivos, eu tenho que suportar esse processo de transformação? Sim. Êxodo capítulo 6. Então, me dá uma tristeza, irmão, quando eu vejo um marido chegando e falando assim, a gente não combina mais. Mas e se esse momento de desavença é para poder te fazer uma pessoa melhor? Ou você casou que você achou que você ia viver num mar de rosas? Tem gente que acha que quer casar e ia chegar em casa e ter a pétala de rosa em cima da cama para ele deitar todo dia. Não, meu amigão, acorda para a vida, meu amigão. Você está totalmente enganado. Ah, pastor, sabe o que é, pastor? É que mulher dá muito dor de cabeça. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você também dá. E às vezes até mais do que ela. Quando eu vejo um homem vir falar comigo assim, pastor, minha mulher é muito chata, eu olho para ele e dá vontade de falar assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Conversando contigo eu já tinha achado, imagina morando contigo, irmão. Não, velho, irmão, isso aqui é muito sério. Me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo um casal separando. Pastor, mas é por quê? Porque você não suportou o processo de transformação? Dói. Dói. Você está atrapalhando. Você está frustrando o plano de Deus, amigo. Uma coisa é você frustrar o plano de alguém. Frustrar o plano de Deus é complicadíssimo. Eu preguei um tempo atrás sobre você. O meio da situação é mais difícil. Mas e se você se largar agora o processo de transformação, você não vai chegar onde Deus queria que você chegasse. O GPS de Deus, a linha ele já traçou. Se você sair, não garante mais nada para você. Aí você começa a contar por sorte. Eu, por exemplo, nem bingo de frango eu nunca ganhei. Não tem sorte. Você acha que eu vou ter sorte de se dar bem na vida se eu sair dos planos de Deus? Eu duvido. Eu estou repetindo aqui. Você está reclamando muito do seu local de trabalho, eu te entendo. E não gostaria de passar, eu acho que você não merece humilhação. Mas olha para mim, e se esse período que você ficou foi para te moldar? E se esse período todo que você passou foi para poder te moldar? Eu sei que o que eu vou falar agora aqui pode alguém ficar triste.
A pandemia, pessoal, foi algo muito triste. Ainda nós estamos vendo ainda gente ainda de vez em quando morrer dessa praga, dessa doença. É uma coisa satânica. Mas olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Você se tornou pior depois da pandemia? Pior? Pois credo, como diz minha mãe, crendo aos pais. Amigão, eu me tornei um crente melhor. Não é qualquer vento que vier para lá e para cá que me tirará da presença de Deus, não. Eu me tornei melhor. Repito o que eu já falei. Uma vez um camarada perguntou para um cientista aí da natureza: qual que é a diferença de árvore? Aí ele citou assim: olha, essa árvore aqui, ela é mais fraca que aquela árvore que nasceu lá perto do rio. Aí ele perguntou assim: mas por quê? Porque a que nasceu perto do rio, ela cresceu passando por tempestade. Essa aqui não. Aí vai naquele ditado que você já conhece: mar calmo não faz bom marinheiro. Guarda isso. Uma coisa é você se decepcionar com as pessoas, outra coisa é Deus se decepcionar com você. O propósito já foi escrito, ele já tem algo escrito, ele já sabe, mas saiu dali, você vai contar com sorte. E aí, meu amigão, a sorte é acaso. Não sei se você lembra: computador, bom dia, Maria, computador, e caía uma manete, um chinelo, a criança chorava. Aí eles falavam assim: poxa, você não deu sorte. Amigão, a sorte frustra. Você pode ter certeza disso. Então, aqui eu quero que você entenda tudo que Deus está te mostrando, e você tem que guardar. Suporte o processo de transformação. Não pule etapas. Talvez Deus esteja te moldando. Talvez Deus te esteja fazendo uma pessoa melhor. Eu confesso para você que quando você apanha muito, estou sendo bem sincero, ou você sai dali pior, ou você sai melhor. Eu não vou, com todo respeito, fazer com meus filhos o que minha mãe fez comigo. Mas isso me tornou uma pessoa melhor. Estou falando como a sua mãe fez mal para você? Não, eu só apanhei igual o tamborim no samba. Apanhei pouco na vida. Fez mal nenhum para mim, não. E eu não reclamo. Eu não deixei de me amar por causa disso, não. Eu estou sendo sincero. Minha mãe, eu estou repetindo o que eu falei de novo. Minha mãe não falou que eu aprendi a virar homem quando eu vim para cá, para São Paulo? Mas olha para mim. Eu fui, com todo respeito, corrigido quando eu errei. E eu não deixei de amar a minha liderança pelos puxões de orelha, não. Pelo contrário, eu só passei mais a amá-lo. Porque a Bíblia fala que Deus, ele corrige aquele que o quê? Uma coisa é não ser nem lembrado. Aí, meu amigão, você pode começar a se preocupar. Seu chefe não fala nada contigo, deixa você muito assim, é porque você já não tem sido mais útil de uma certa maneira como você deveria ser. Mas vamos lá, capítulo 6, versículo 2. Você vai entender melhor agora, ó. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. 3. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, e a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Versículo seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos o quê? A promessa era para o povo de Israel. Olha para mim, eles seriam tirados da escravidão, sim ou não, gente? Olha para mim, eles seriam levados para um patamar de vitórias, sim ou não? Mas no meio da situação, eles deveriam suportar o processo de que, igreja? É isso. Toda promessa, presta atenção, toda promessa que Deus ele faz, sempre vem embutido o processo de transformação. Vou te fazer uma pergunta. O camarada nasce hoje e amanhã ele já tira carteira de avião, pilotar avião, né? Olha para mim, ele precisa provar que ele já tem estofo e capacidade para aquilo, não é verdade? Deus não vai colocar a mão, não vai te dar um avião se você é habilitado só para pilotar moto. Você precisa ter estofo para poder aguentar o que você está pedindo. E para poder te colocar na posição de ter condições, às vezes ele vai te moldar. E vai mesmo, e molda mesmo, pessoal. Você vai ter que aceitar ele te tirar de uma situação, com todo respeito, de pecado. Como é que Deus vai dar? Eu já contei o caso de um rapaz que me ligou pedindo oração.
Falei, estou revoltado. Se Deus não me deu uma mulher na igreja, eu vou arrumar uma mulher no mundo. Até parece que Deus vai se compadecer disso. Eu falei, problema é seu. Aí falou comigo, por que será que Deus não me ouve? Eu falei assim, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, do jeito que está hoje, se você fosse um pai, você daria uma filha para casar contigo? E foi, desligou o telefone. Como é que Deus vai dar uma princesa dele, presta atenção, na mão de uma pessoa que ainda não se converteu? Deus nunca vai dar. Como é que Deus vai te dar uma empresa se você não aprendeu a administrar um salário? Como é que Deus vai te dar, amigo? Como é que Deus vai te dar uma casa se nem sua cama se arruma? Olha para mim, isso aqui é muito sério. Como é que Deus vai te dar um carro se nem bicicleta? Com todo respeito, irmão. Ai, pastor, eu quero... Não, deixa para lá, não vou falar não. Aí Deus aqui agora falou com o povo o seguinte, ó, vou abençoar. Só que agora o povo precisava provar para Deus que eles estavam aptos para isso. Olha o capítulo 20 de Números. Que Deus vai dar para o camarada uma casa, a mulher para uma casa, se ela tem um lugar que ela mora que não é nem dela, ela não cuida, irmão. Não estou jogando piada para ninguém, criança faz bagunça mesmo. Mas a parede, deixa para lá. Está mais escrita que um livro da escola. Pastor, mas deixa um lugarzinho para você. Você fala assim, ó, essa parede aqui, bebê, ó, essa parede aqui você pode arriscar o quanto você quiser. As outras mantenha na organização. Tá, pastor, o senhor está falando que o senhor não é pai, mas eu já fui filho, e já fui um filho pior que o seu, eu garanto para você. Você quer escrever? Falei, quero, muito, muito. Quero pintar, quero escrever. A mamãe escreve aqui. Não, eu queria lá. Lá, se você escrever, tem uma condição. Você vai ter que aguentar 3 dessa aqui. Tirou o chinelo. Falei, não, mãe, mamãe aqui é melhor. Amigão, me perdoa. Como é que Deus vai te dar algo maior se você não está nem honrando o menor, irmão? Eu posso falar, gente? Posso falar? Quem aqui quer ganhar muito dinheiro? Mas como é que Deus vai te dar o muito se você não é fiel nem no pouco? Deu não, vou dar um exemplo, esse fulano aqui faz o que é certo, toma meu amigo, tem prazer, te dar, eu vou te dar, mas amiga, passou, mas meu salário que eu estou recebendo tá bom, tá nada, amigão, com todo respeito, você poderia estar melhor, você chegou até onde a sua capacidade permite, daí para lá agora é só Deus, e aí? Você chegou até onde a sua capacidade permite, é o seu máximo, e daí para lá vai precisar de Deus, e aí? Como é que Deus, isso eu estou falando como homem de Deus aqui, pessoal. Você tem que entender que existe esse processo de transformação. E ele dói. E olha o que o povo vai fazer, ó, Números 20. Versículo de número 1. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra o quê? Arão, versículo seguinte, e o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos o quê? Só isso basta. O povo contendeu com Moisés, sim ou não, gente? Acabou agora com Moisés, por que vocês trouxeram a gente para cá? Mas foi Moisés que levou o povo para lá? Quem que levou o povo para lá? Peraí, o povo estava se levantando contra Moisés ou contra Deus? Aí é que está agora a nossa mensagem. E se Deus é que está usando essa pessoa para poder te tornar uma pessoa melhor? E se é Deus, presta atenção, que está permitindo isso aí para poder te moldar, e você está se levantando contra Deus? Você não está percebendo? Eu percebo isso. Isso aqui é muito sério. E se for Deus que está usando essa situação para poder te conformar? Eu não ligo, pessoal. Deus passou uma ordem, eu vou pregar. Se você fica contra mim, é que você não está tendo coragem de ficar contra Deus. Porque eu não estou aqui no meu nome, não. Eu estou aqui como emissário do Senhor. Aí sai daqui falando que eu estou na casa. Você nunca deve abrir sua boca para falar um negócio desse. E não é de mim, não. É de qualquer pregador do Evangelho. Você tem que, com todo respeito, me desculpa, assim, não vou pedir desculpa, não. Vai lavar sua boca para poder falar de alguém primeiro. Aí, pastor, tá na carne. Que na carne eu tenho. Isso aqui é carne. Ó, gordura.
vai apontar e falar que passou, precisa consagrar. Você que precisa consagrar mais, amigo. Você contou, eu sei da minha vida com Deus, não preciso provar para ninguém. Também, né? Também aconteceu isso? Não, também não. Porque a pessoa vê, às vezes, o resultado e não vê na madrugada, não vê o jejum, não vê a consagração. Vai plantar banana, amigo. Hein? Amigo, olha para isso aqui, é muito sério. Eu estou falando em nome de Deus. Se você não concordar comigo, com todo respeito, reclama com Deus. O povo se levantou contra Moisés, não era contra Moisés, era contra Deus. Às vezes, para poder se conformar, com todo respeito, Deus usa alguém, pessoal. E aí, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tem o quê? Peraí, já não era deles? Sim ou não? Mas não entraram. Porque não suportaram o processo de o quê? É isso. Imagina só como poderia ser melhor para esse povo. Imagina só como a sua vida vai melhorar daqui a pouco. Amém? Mas suporte isso aí. É um período que você está passando, que não é um período fácil, eu sei, mas que vai ser prazeroso depois você olhar para trás e ver tudo que aconteceu de bom na tua vida. Eu estava conversando com a minha mãe um dia dessa semana agora, e ela estava falando tanto que hoje ela agradece a Deus por tudo que aconteceu. Ela fala: meu filho, eu estou aqui na roça, eu planto aqui, eu como aqui, mato uma galinha ali, mato não sei o que aqui, como. E hoje eu tenho, meu filho, meu carrinho para eu andar, para o Wilson me levar, para você ver que coisa, que beleza. O Wilson é namorado, para quem não sabe. Cuidei minha vida tranquilo, você está criado, seus irmãos também, tudo criado, tudo beleza. Ô meu filho, graças a Deus, agora eu estou com a vida que eu pedi para Deus. Mas para chegar nesse nível foi muita pancada, amigo. E aí você está entendendo agora o porquê que muitos, olha para mim, padecem na vida. Não é porque não deram sorte, é porque talvez não suportaram aquele processo de transformação. E aí agora fica mais pesado. Você fala para mim: tá bom, mas como identificar que eu estou no processo de transformação? Muitas vezes o processo de transformação ele vem com uma coisa, pessoal. A palavrinha chamada desprezo. Primeiro livro de Samuel 16:10. Às vezes, para te transformar, Deus vai permitir você até ser desprezado. Passou o que é isso? Vai entender agora. 16:10, primeiro livro de Samuel. Posso ler, gente? Eu pregando aqui, passa tanta coisa na minha cabeça, no bom sentido falando, coisas que a gente já enfrentou para poder estar aqui, irmão. Pastor, eu falei na reunião de pastores, essa não é a minha segunda igreja. Eu já dirigi comunidades lá em Patinga. Eu já preguei só para cadeira, amigo. E ficava assim, ó: pessoal, vocês estão aí, abre aí a Bíblia. Não abriram? Não, desse jeito, falando com cadeira. O rapaz que tocava falava comigo assim, eu me chamava de Juninho. Ô Juninho, o que é isso aí, pai? Tem ninguém aqui? Eu falei: tem, eu tô vendo. Foi nem uma nem duas vezes, não, amigão. Foram vários. Fala com os pastores, não é segunda igreja, é segunda igreja aqui. Amigão, vale a pena suportar. Você não tem noção o tanto que vale a pena passar por esse momento. Volto a dizer, mar calmo não faz bom marinheiro. Suporte isso aí. Às vezes, vem em forma de desprezo. 16:10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem o quê? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta quem? E eis que apacenta quem? Olha para mim, para quem não sabe, Deus falou para o Samuel: vai lá na casa de Jessé, lá tem um rei lá, vou ungir alguém lá. O Samuel chega, o Jessé fica espantado, e o Samuel fala: olha, manda chamar todos os seus filhos. Naquele tempo eu acredito que os filhos de Saul, de Jessé, estavam lá com Saul na guerra. Chamaram todos os filhos. E aqui você, de uma certa maneira, viu 7 que ele tinha, mais o Davi, que era o 8º. O Davi foi convidado para o banquete? Não. Foi convidado para o banquete? Não. Olha para mim aqui. Foi desprezado ou não? Sim. Mas ele não precisava passar por aquilo ali? Sim. Tem mulher que está sendo desprezada pelo filho. Mãe desprezada pelos filhos. Irmão, com todo respeito,
Pelo amor de Deus, se você está aqui e você faz negócio desse, você se prepara porque o seu final vai ser pior do que aquilo que você está fazendo com seus pais. Você se prepara. A lei da vida ela é certa. O camarada deu estudo, trocou fralda a noite toda, e naquele tempo não tinha fralda como tem hoje, né? Era fralda de pano, não é verdade? Você passava assim no quintal, estava quietando de fralda de pano, né? Aí você fala, rapaz, que bebê ali, meu Deus do céu, ele usa muita fralda, né? Limpou o bebê, ficou noites e noites sem dormir com o bebê, levou para o médico, é sopinha daqui, é chazinho de não sei o que, de erva doce para lá, é chazinho de não sei mais o que. Hoje em dia a criança nem toma chá, né? É leite não, né? Tudo não. Não, não é verdade? O leite não da minha mãe, ela disse, meu leite não está aqui, ó. Mas é verdade. Mas se tem que tomar, o médico orientou, tem que tomar sim, pessoal. Mas aí o moleque cresce e entra numa fase que para mim é uma fase que se o pai e a mãe não tiver muito cuidado, vai virar a cabeça, que acha que já é grandão e pode mandar. Quando eu vejo um filho gritando com o pai ou com a mãe, ô meu irmão, estou falando para você a verdade, dá vontade de falar assim, Espírito Santo, só um minutinho aqui, deixa eu agir pela carne aqui. Verdade, depois eu peço perdão e está tudo certo. Mas irmão, aí cresce, vai escutando. Cresce e quando já entende assim, se o pai fala, filho, eu vou ficar uns dias aí na tua casa. Pai, mas na dificuldade. Se eu estou falando com você como homem de Deus aqui, pessoal. A gente precisa aprender isso. Aí pega e coloca no asilo. Não, pastor, mas meu pai não tem como mais. Você não tem condições de pagar alguém para ele cuidar dele dentro da sua casa, com ele, aí dentro da sua casa? Pô, é brincadeira isso, irmão. É brincadeira. Eu repito, olha para mim, eu repito. Tem gente que precisa ficar lá porque vai ter cuidado todo dia de médico. Tá entendendo, gente? Sim ou não? Pra você não entender errado. Mas os que estão lúcidos, eu falo com você, me chama para visitar a cadeia. Já visitei. Me chama para ir no hospital. Onde você quiser, mas me chamar para ir para um asilo, com todo respeito, não dá. Teve um dia que eu já contei isso aqui. Eu cheguei e a mulher parece que estava com um pouquinho de esquecimento. Quando eu cheguei, eu falei, meu filho. Ela falou comigo assim, você veio falar comigo? Eu falei, claro, mãe, claro que vim. Aí conversei um tempão com ela, no final, ela parece que voltou e falou assim, você não é meu filho? Eu falei, sou sim, quem não disse? Só está enganada. Aí no final ela falou comigo assim, volta mais, foi tão bom conversar com você, que foi uma faca que entrou na minha alma, irmão. Deixa para lá. Mas às vezes a gente sofre o processo de desprezo. Às vezes por alguém que você não queria sofrer. Às vezes é o marido. Mas não, pastor, não despreza minha esposa. Eu vou falar na linguagem alta. Mas você não está visitando a sua esposa há quanto tempo? Talvez você precise de um problema, de um médico para resolver seu problema. Conversa com ela, você está desprezando a sua mulher. É a mesma coisa, irmã, deixa eu te dar um conselho. Não existe greve. A senhora está proporcionando o diabo entrar e acabar com o relacionamento de vocês. E eu não estou jogando piada para ninguém aqui, amigo. E nem amiga. Mas isso aí, toma muito cuidado. Mas você que está passando por esse processo, é assim mesmo, pessoal. Às vezes, isso aqui, eu não vou falar, senão tem gente que vai achar que eu estou jogando piada para ele. Mas olha para mim, às vezes te chama, ou te leva, ou te convida, às vezes só com todo respeito, só para convidar, irmão. Para falar com você, não, eu te chamei para vir na minha vida, não chamou nada, irmão. Sua vontade não era essa. Isso acontece, pessoal, dentro da igreja. Você vai falar, por exemplo, eu sempre defendo os que estão trabalhando aqui, vou defender com unhas e dentes. Mas você pode falar 600 palavras boas, se uma você errar, você já não presta. Aí vão te desprezar. Eu te entendo. Agora tem política aí. O camarada fala, não, eu voto em fulano. Não, eu já vou isolar esse cara. Mas quem é você para fazer isso, amigo? Para com isso. Às vezes é assim. E eu imagino que quando mandaram chamar os irmãos, eu imagino o Davi. O papai mandou chamar eu também. Não, Davi, isso é para continuar aí. Eu imagino o Davi lá no pasto. Não sei se vocês sabem, mas o pasto não é tudo reto. O pasto tem montanha, tem morro. Tanto é que ele falava quando veio o urso fica também às vezes nas montanhas. Eu imagino o Davi lá de cima olhando os irmãos, tudo lá esperando Samuel chegar. Que era a autoridade máxima que tinha naquele tempo. E o Davi pensando assim, poxa vida, não fui convidado. Eu estou mostrando para você que às vezes o processo de transformação, você vai passar pelo desprezo. Mas amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você está entendendo. Maior é Deus, meu irmão, que está nos céus para poder governar as nossas causas.
Você guarda o que você está ouvindo. Você pode ser desprezado pelos homens, mas Deus, Ele nunca vai te abandonar. Oh, glória a Deus por isso. E aí, olha o que vai acontecer, ó, versículo seguinte. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não em roda da mesa, até que ele venha aonde? Só que você tem que tomar cuidado. Eu vou voltar aqui, que às vezes o desprezo faz você tomar a decisão errada. Não, pastor, já não estou tendo marido mesmo para poder me apoiar, vou separar. Já não estou tendo mãe para poder me ajudar, vou sair de casa. Já não estou tendo patrão para poder me ajudar, eu vou abandonar essa empresa. Deixa marcado aí. Você tem que saber lidar às vezes com desprezo, tá? Juízes capítulo 11. Isso acontece demais a conta, até dentro da igreja isso. Eu não estou falando isso aqui para você depois vir trazer nada para mim. Pelo amor de Deus, irmão, só estou falando o que Deus pediu para falar. Mas às vezes a gente passa por esse processo sim. E é difícil passar. Você quer um negócio que dói mais para mim, é esse tipo de abandono, irmão. Isso dói demais. E eu me arrependo, com todo respeito, no pó e na cisa, de não ter aproveitado mais a minha mãe. Eu só estou aqui por causa da obra de Deus. Falo com você como eu estou sacrificando isso. Isso é muito doloroso. Mas vamos lá. Passou, o senhor fala da boca para fora. Liga para minha mãe e pergunta o relacionamento que eu tinha com ela, irmão. Para você entender. Juízes capítulo 11, versículo 1. E minha mãe é uma mulher verdadeira. Se ela estiver ouvindo aí, ela vai falar se eu fui um mau filho para ela. Juízes capítulo 1. Vou voltar lá, tá, pessoal? Deixa aí, ó. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. O Gileade era um grande homem de Deus, não sei por qual motivo, ele não teve filhos com a sua mulher, foi com a mulher de uma prostituta, uma garota de programa, ali ele teve um caso com ela, ela engravidou, ele teve o primeiro filho chamado Jefité. Naquele tempo existia a bênção da primogenitura, que você já sabe melhor do que eu, que o primogênito ele herdava todas as responsabilidades do pai. O Jefité era o primogênito. De repente, o Gileade, então, consegue ter mais filhos com a mulher dele, a esposa dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra o quê, igreja? Olha para mim, o Gileade morreu, o Jefité chega e fala: olha, eu sou o primogênito, eu vou ser o dono a partir de hoje da casa. Eu vou cuidar de vocês. Os irmãos reuniram e falaram assim para Jefité: olha, você não vai herdar aqui. Você é filho de uma prostituta. Por que às vezes o diabo usa o passado para algumas pessoas desprezarem a outra? Isso aqui é muito sério, pessoal. Eu repito, entenda bem. Às vezes você está sendo desprezado dentro do local de trabalho. Todo mundo recebeu aumento e você não. Às vezes todo mundo foi, você não. Mas não esquenta a cabeça. Isso faz parte do processo de transformação. Tem mãe que está aqui, que o filho só visita em data de Natal. Se eu fosse hora, fechar a porta, não entra não. Agora eu não quero. Estou brincando, pelo amor de Deus. Mas, gente, é verdade. Isso acontece até dentro da igreja. Os grupinhos, as panelas. E fica desprezando o outro. Desce desse cavalo, irmã. Você não é melhor do que ninguém. Não tem, desde da irmãzinha que chega aqui cheia de sacola, desde o rapaz que chega aqui de terno. Todo mundo é igual. E olha agora a decisão que o Jefité vai tomar. Rapidinho, porque eu não posso demorar. Que eu não tomaria. Mas, se ele tomou, está tudo certo. Deus escreveu que sirva de exemplo. Olha o versículo seguinte, ó. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos, malfeitores, se ajuntaram com Jefité, e saíam com quem? Olha para mim, ele fugiu, e foi se juntar a bandidos. No desprezo, não saia do seu lugar. Não mude a sua condição, continua do jeito que está. Você pode tomar a decisão errada. Volta lá, por favor, em primeiro livro de Samuel 16. 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé:
Acabaram-se os jovens e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. A teologia, que eu, com todo respeito, não sou, mas dizem que o Davi era filho bastardo, filho de outra mulher. Eu não vou falar isso porque a Bíblia não narra. Mas não precisava, ele poderia ser filho de outra mulher, poderia ser adotado, porque ele deveria ter respeito como os filhos legítimos. Aliás, meu amigão, você adotou, você cuida, viu? Você cuida, você tomou essa condição de adotar, você cuida, ele merece amor como qualquer outro filho. Não trata ninguém com esse tipo de separação. Mas aí olha o que vai acontecer, ó. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. Aleluia, até arrepio, irmão. Credo, que negócio é esse, ó? E diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo que é a igreja. Salmo 27:10, olha o que está escrito ali. Só para você entender o que aconteceu aí. Porque quando meu pai e minha mãe me o quê? Desampararem, o Senhor me o quê? Não é recolher de levar, é recolher de te abraçar, é recolher de te ajudar e de nunca te abandonar. O Davi foi esquecido pelo pai, pelos irmãos, pela mãe, mas não foi esquecido por Deus, pessoal. Às vezes o desprezo, ele faz parte do processo de transformação. Vocês entenderam até agora? Segundo mesmo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 agora. Segunda coisa, às vezes para você chegar no patamar de vitória que você deseja chegar, Deus ele permite você passar por problemas familiares, é a segunda coisa. Você já entendeu que às vezes passa por desprezo, mas e segundo? Eu acredito que todos nós, todo mundo aqui, tem algum problema familiar. E às vezes, para nos transformar, a gente passa por esse processo de problema familiar. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue a Absalão. Para quem não sabe, Absalão era o filho de Davi, que se rebelou contra o pai e desejou herdar o reino. E o pessoal, acabou muitas pessoas ali seguindo o divisor, que era o Absalão. Continua. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse a ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. 16, por favor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Olha para mim. Na hora que o filho se levantou contra o pai, o Absalão contra o Davi, ele enfrentou Absalão? Se ele quisesse, ele mataria Absalão. Ele falou: não, vamos fugir aqui, porque nós não podemos contra Absalão. Podia sim, mas ele estava levando todos os soldados para não ficar ninguém, para poder matar o próprio filho. Você notou o que ele fez? Ele saiu de casa e deixou Absalão lá. Não estou falando para você sair de casa, mas olha para mim. Vai brigar com os outros por causa de alguma coisa de família, irmão? Coloca na mão do juiz, deixa o juiz decidir. Mas não se desgaste com ninguém, não. Ô pai, deixa eu te dar um conselho. Você não está morto ainda não. Não aceita filho fazer inventário, viu? Que sem vergonhice é essa, irmão? Rapaz, mas você está demonstrando quem você é, rapaz. Fazer inventário com seu pai vivo. Pastor, você não entende nada de lei. Eu não entendo de lei. Entendo de Bíblia. Eu, hein? Não aceita não. Não, se ninguém vai dividir nada aqui não. Estou vivo ainda. Estou entendendo mais nada, gente. Pronto, desabafei. Minha mãe está bem lá, falou: mãe, eu e o Carlos, nós vamos dividir aqui, porque a senhora daqui a pouco morre. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa satânica, demoníaca. Deixa pra lá, gente. Desculpa, não desculpa nada. Tá bom. O Davi, você notou? Ele fugiu de Absalão ao invés de enfrentá-lo? Olha Provérbios, rapidinho, 20, versículo 3. Você está reclamando de problemas familiares, mas às vezes para te transformar, Deus permite isso. Já pensou se não existisse problema na família? Fosse todo mundo salvo? Alguém ia orar? Alguém ia aceitar Jesus?
Até porque crer no Senhor Jesus será salvo tu e o quê? Para ser salvo, a sua casa, primeiro quem tem que ser salvo é você. Você está entendendo que às vezes Deus permite o problema familiar? Você não tem noção como uma pessoa que tem problema na família, que ela vive em oração, como ela evolui na vida. Vamos lá, 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de o que, igreja? Mas todo tolo se entremete em quem? Olha aqui para mim. O Davi poderia ter lutado contra o filho, mas que honra tem o filho, o pai medir força com o filho? Provérbios capítulo 20, versículo 3. Você pode lutar contra o seu irmão, mas que honra você vai levar diante de Deus com isso? Você pode processar o seu ex, mas que honra você vai levar com isso? Não esqueça que ele tem que pagar a pensão, tá? Não dá boi para ele não, como diz o ditado mineiro. Se ele fez, ele tem que cuidar. Mas para que você vai proibir de ele ver o filho? Para que você vai fazer isso? Vai criar o filho, você vai ser o pai do filho. Não esqueça que ele tem pai. Que honra vai ter? Isso aqui é muito sério. O filho brigando com o pai por causa de casa e por aí afora. De vez em quando eu recebo aqui, pastor, ora por mim, que a minha filha pegou até meu cartão de aposentadoria. Mas por que pegou não? Porque ela disse que eu não estou lúcido. Eu falei, mas quem recebe? Ela. Quem te dá? Não me dá não, só com o pastor de casa, pastor. É muita sem vergonhice, né, irmão? Para pouca gente, né? É muita safadeza, irmão. Hoje eu tô desse jeito mesmo, e não tô nem aí. É igual o cara, né? Fala ou não? O cara só recebe beijo quando é o dia do pagamento dele. Segunda coisa, para você às vezes chegar num patamar de vitória, você terá que passar pelo problema, às vezes, de família. Ninguém quer, mas tem que enfrentar. Terceiro, rapidinho, acabei enrolando aqui demais. Primeiro livro de Samuel 27, versículo 1. Você notou que até agora estamos falando de Davi? Que lá atrás, Deus falou que o Davi foi tirado das malhadas e foi posto sobre chefe de todo Israel. Mas o Davi teve que passar por tudo que nós estamos falando. Desprezo, problema familiar. E o terceiro, esse aqui eu acho que quase ninguém quer passar. Quase ninguém passa. Primeiro livro de Samuel 27, versículo 1, perdão. Falei 17, é 27. Primeiro livro de Samuel 27, 1. Então você já entendeu aqui até agora, ó. Ele foi desprezado ou não, gente? Sim ou não? Davi foi desprezado. O Davi passou por problema familiar, sim ou não, gente? E o terceiro aqui, que para mim é o que menos a gente quer passar. Vamos lá. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei de onde, igreja? O Davi, ele acaba de falar que para ele fugir da mão de Saul, ele tinha que ir para a terra dos filisteus. Para quem não sabe, os filisteus eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Foi dos filisteus que o Davi derrubou Golias. O pessoal tinha bronca de Davi. Mas olha para mim, era o único lugar que o Saul não iria atrás dele. Ir para lá, Davi estava correndo risco ou não? Terceira e última coisa que eu vou falar aqui. Às vezes, para você chegar num patamar de vitórias, você tem que aprender a correr riscos, irmão. O Davi estava saindo da sua zona de conforto para poder ir para território de inimigo. Olha para mim aqui. Me perdoa que isso aqui não é para todos, mas para alguns. O passarinho que não prega um prego na parede, não falta 1 grão de comida para ele. Você acha que vai faltar para você? Por que então ainda que você não corre o risco e não montou o seu negócio?
Lá atrás, quando eu larguei tudo para entrar na obra, eu escutei de uma pessoa da minha família: rapaz, mas isso é muito arriscado. Eu falei: aí que eu gosto. Já dizia o ditado mineiro: quem arrisca não petisca. Às vezes você vai ter que passar por risco, pessoal. Não sei de que eu estou falando aqui, mas talvez de assumir um compromisso por mês, de pagar alguma coisa, senão você não vai ter nada. Às vezes vai ter que correr o risco de sair do lugar que você está e ir para outro. Eu não estou falando de igreja não, pelo amor de Deus, fica aqui comigo. Estou falando de trabalho. Você não precisa ter medo. Salmo 23:6 te fala o que você tem que fazer. Às vezes, você vai ter que passar por esse processo que é correr riscos. Vai ter que arriscar. Salmo 23:6. Isso foi o próprio Davi que escreveu. Não precisa temer. Salmo 23:6. Você vai ter... Eu não sei para quem que eu estou falando isso aqui, mas alguém precisa ouvir. Não sei para quem. Mas você tem que aprender a correr risco, irmão. Não estou falando correr risco de sair dando tapa na cara dos outros, não. Mas às vezes de ingressar até numa nova área. Não estou falando... Pelo amor de Deus, não, isso aqui não é para todos. Alguns só que precisam ouvir. Alguns aí. Você vai ter que correr risco, irmão. Não sei para quem, mas... Você vai ficar para sempre aí nessa vidinha aí, irmão? Para sempre? Com todo respeito, você que é o melhor funcionário do seu emprego. Eu estou colocando você contra o seu patrão, não. Mas talvez você pode prestar serviço para o seu patrão com a sua própria empresa. Ao seu patrão, ó. Só enriquecendo. E você chorando por um aumento. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quais dias? Todos os dias da minha... E habitarei na casa do Senhor por quantos dias? Olha para mim, eu não sei para quem, mas Deus está mandando te falar. Não tenha medo, a bondade e a misericórdia de Deus seguirão vocês todos os dias das suas vidas. Agora olha para mim aqui, olha para o pastor. São 3 coisas: desprezo, problema familiar e às vezes correr risco. Às vezes você vai ter que passar por isso. E pastor, e o que aconteceu com Davi? 1 Crônicas 29:26. Depois de tudo isso, 1 Crônicas 29:26. Estou terminando, gente. Às vezes vai ter que correr risco. Pastor, já entendi, é isso mesmo. Às vezes você vai ter que sair da sua zoninha de conforto aí, que você está aí, está tranquilo, para iniciar algo, você vai ter que fazer isso. Eu não sei para quem, mas sei lá, Deus está falando com a gente aqui. E é para algumas pessoas aí. Você vai ter que correr isso, amigo. Fica tranquilo que bondade e misericórdia estarão com você. Deus já prometeu. Mas não é fácil não, viu? Sair, deixar tudo, começar do zero. Mas às vezes é necessário recomeçar, irmão. Senão você vai ficar nisso aí para sempre, você vai se decepcionar para sempre, e daqui a pouco você dá um piripaque, dá uma parada cardíaca e morre, e o médico fala com a esposa assim: agora você está viúva, nova, bonita e com dinheiro na conta. Vai até casar de novo. Às vezes é necessário recomeçar, irmão. Às vezes é necessário correr risco. Capítulo de número 29, versículo 26. Depois de tudo isso, ó, ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel. Quantos anos? E Hebron reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33. E morreu numa má velhice. Morreu numa boa velhice. E cheio de riquezas e Salomão, seu filho, reinou em seu... Ele morreu todo doente ou cheio de dias? Ele morreu pobre ou morreu rico? Ele morreu sem glória ou com glória? Mas lá atrás ele teve que passar pelo desprezo, por problemas familiares e teve que arriscar. Será que lá no final da sua vida você vai olhar para trás e falar: rapaz, me lasquei toda a vida toda e estou morrendo mais lascado ainda? Ou você vai olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena.
Eu estou abençoando a tua vida como você nunca imaginou hoje. Quando você chegar no último dia de vida, que eu creio que vai demorar bastante ainda, você vai olhar para trás e vai falar assim: eu lembro do dia que o Antônio Júnior pregou aquela mensagem, Deus, e eu agradeço, porque valeu a pena. Hoje eu tenho a minha vida de vitórias em nome de Jesus. Mas olha, você está passando por um desses três: desprezo, problema familiar, ou você está tendo que arriscar. Não tenha medo. Foi assim com Davi. Eu termino em Atos 13:36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de quem? Dormiu e foi posto junto aos seus pais. E viu o que, igreja? Mas não é a corrupção dele não, viu a corrupção de outras pessoas. Olha para mim, ele nasceu, viveu e morreu. Cumpriu os seus dias, sim ou não? Morreu na tristeza ou na vitória? Porque ele soube passar pelo processo de transformação, chamado desprezo, problemas familiares, e o Davi soube arriscar. Se você entendeu isso, fica tranquilo, você não morre enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida. Aplauda Jesus bem forte, era isso.